todos, senhores, que estão aqui vendo o nosso AmibCast. Sou Caio Gouveia, seu anfitrião, e hoje, para falar de um tema que é fundamental e importantíssimo no nosso dia a dia, tanto do hospital quanto da terapia intensiva, a atuação da farmácia clínica no gerenciamento de antimicrobianos. E para falar comigo, obviamente, gente que vai falar com propriedade. Estou aqui com Érica Facundes, que é presidente do departamento de farmácia da Amib, que também é farmacêutica clínica na UTI do Hospital das Clínicas de Pernambuco. E doutora Patrícia Andriato também, que está comigo como representante também do departamento de farmácia da Amib e é do departamento de farmacologia e terapêutica da UEM e professora da residência de farmácia hospitalar. Prazer inenarrável. Se eu errei alguma coisa, pode corrigir à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer primeiramente o convite, né, para a gente esclarecer, bater um papo sobre a importância desse profissional, né, na terapia intensiva, farmacêutico clínico, e conversar também com aquelas pessoas que têm curiosidade na área, quer entrar, né, o estudante que quer conhecer, quer trabalhar na área, para a gente discutir um pouquinho sobre toda essa trajetória desse profissional, certo? Excelente, excelente. Eu vou fazer várias perguntas assim. Pessoal, spoiler, né? Fica à vontade, Paty, né? Pode falar no microfone. Aqui é bate-papo, né? Entrevista. A gente faz até uma fafirula inicial aí, mas... Bom, eu agradeço o convite também, como a Érica se pronunciou aqui. A farmácia clínica é extremamente importante, as pessoas confundem a atuação da farmácia clínica, do farmacêutico hospitalar e a atuação no gerenciamento de antimicrobianos. Eu acho que realmente é muito importante esse tema aqui hoje. Então, obrigada pelo convite. Não, obrigado a vocês por estarem presentes no nosso AmibCast, brilhantando mais um episódio. E vem a pergunta mais importante, porque eu já comecei falando da atuação da farmácia clínica. Primeiro ponto, farmácia hospitalar e farmácia clínica. Qual é a diferença de fato? É uma subespecialidade? Pelo que eu vi, falei que eu vou ser franco, tem mais de 60 áreas de atuação. Melhor, 100 áreas de atuação, é isso, Érica? Então, eu vou deixar, não vou ficar falando aqui, porque eu vou ficar me enrolando. Vou deixar quem sabe falar antes da gente adentrar o nosso tema. Só para a gente conversar um pouquinho, a farmácia hospitalar ela é uma área de atuação, né, uma especialidade da farmácia, da atuação do farmacêutico, onde ela engloba toda a cadeia do medicamento, né, dentro da unidade hospitalar. Então, desde a programação, da seleção do elenco, do escopo dos medicamentos, até a parte de programação, aquisição, todo o percurso da cadeia medicamentosa, até também a administração de um paciente, o monitoramento e o cuidado ao paciente, né? A farmácia clínica é uma ciência, né? Para a gente fazer o contraponto, é uma ciência onde o farmacêutico vai ter aqui as habilidades para prestar o cuidado ao paciente. Então, a gente vai ter o olhar especialista pelo prisma do medicamento, mas fazendo esse elo, né, entre médico, enfermagem, né, e paciente e cuidador. Então, a gente vai tentar ali achar os problemas relacionados ao medicamento para tentar sanar, mitigar e promover o uso racional do medicamento, que eu acho que é o grande objetivo do farmacêutico dentro de qualquer unidade de saúde, é promover o uso racional do medicamento, certo? Então, é só uma pequena diferença. Diferencial. É isso. Tem uma área, então, logística, que é a área de recepção, organização, até distribuição do medicamento. Chegou na ponta, está ali para dar, mas aí passa a atuação da farmácia clínica, que é a interação desses medicamentos com o paciente e também com as equipes clínicas que estão em volta, os prescritores que prescreveram, etc. E aí entra a ideia de termos uma área logística e uma área completamente voltada para o cuidado do paciente. Isso, a gente fala sempre que a farmácia hospitalar ela tem um cuidado realmente na aquisição, armazenamento, distribuição dos medicamentos. Então, o foco é realmente no medicamento. A farmácia clínica, o nosso olhar é para o paciente. Então, todas as aulas eu sempre trago o aluno para o olhar que a gente vai olhar para o paciente, depois a gente vai olhar o arsenal de medicamentos. Legal. Então, é sempre qual medicamento vai ser mais adequado para esse paciente, né? Tendo todas essas comorbidades, as indicações ali para ele, qual medicamento que vai ser mais adequado para ele? Porque, geralmente, quando a gente
está numa graduação do curso de farmácia, a gente aprende tudo por blocos. Então, a gente aprende tudo sobre o medicamento e daí, quando você está na clínica, você fica assim, e agora? Eu vou olhar para a farmácia ali, para esse arsenal de medicamentos que a gente tem padronizados, ou eu vou focar no meu paciente? Então, a gente consegue realmente ter esse outro prisma desse olhar. E eu acho que assim, são duas engrenagens que se complementam, né? Como se fosse catraca da bicicleta. Boa. Então, tem lá a catraca do acesso ao medicamento, que é a parte da farmácia hospitalar, onde a gente vai ter vários cuidados integrados ali com a farmácia clínica, porque se a farmácia clínica não dá o feedback para a farmácia hospitalar, ela não consegue programar direito, e a gente não consegue fazer a intervenção na ponta, porque a gente faz a intervenção de uma otimização terapêutica, por exemplo, mas não tem acesso ao medicamento porque a logística, né, a farmácia hospitalar não andou em parceria. Então, eu gosto muito de ilustrar como uma catraca de bicicleta, né, a gente precisa mover ali as duas para poder, em prol do paciente, né, dessa otimização, desse uso racional do medicamento, que acho que é o grande objetivo da gente. Então é interessante porque facilita muito a conversa, já que você tem noção lá daquele processo inicial. Você está no processo que é o link entre os profissionais que estão lidando direto com o paciente, vocês também lidando direto com o paciente, mas tem essa possibilidade de também, é como se fosse um T de tomada, né? Porque você vai receber as informações e vai conseguir processar para onde vai ter o recebimento. É muito mais fácil do que a gente falar, não, precisamos disso aqui. Mas por quê? Não sei. Vocês já sabem o que precisa, por quê e como vai conseguir. E saber onde mais ou menos onde está o problema na toda a engrenagem de distribuição até... Legal, muito interessante. A gente fala que não tem como fazer farmácia clínica se a farmácia hospitalar não estiver muito bem estabelecida. Se não tiver, a farmácia hospitalar é a base. É um pré-requisito? É a base de tudo. Por exemplo, você vai fazer, eu quero fazer farmácia clínica, fiz farmácia, quero fazer farmácia clínica, é um pré-requisito ter essa noção de farmácia hospitalar? Você tem que ter para poder ser um bom farmacêutico clínico. Tá. E você tem que ter essa humildade de saber que você vai interagir, que você é tão importante quanto a parte da logística, entende? A gente precisa ter essa aproximação de comunicação para a gente poder acertar enquanto setor de farmácia, porque estruturalmente no organograma de um hospital a gente está em conjunto. Então, quando a gente leva algum resultado negativo, é como farmácia. Entende? Não importa se... É a equipe toda. É a equipe toda. Então, acho que o gestor e o corpo de farmacêutico ele tem que entender isso para a gente poder exercer, de fato, uma boa atuação assistencial, que eu acho que é o grande ponto. Assim. Não importa se eu estou lá fazendo minha atividade administrativa, mas eu tenho que entender que eu tenho um pé na assistência, mesmo eu estando lá programando as minhas licitações. Legal. E eu tenho que conversar isso o tempo todo com a farmácia clínica, entendeu? Independente de que ponto você está, apesar mais próximo ou mais distante do contato com o paciente, você tem que estar como parte fundamental dessa engrenagem. Isso. E dá muito problema, não? Dá bastante. Dá muita treta? Dá. Dentro do setor, é raro um hospital onde a gente não tem conflito, assim. A gente tem que tentar se alinhar, fazer tudo direitinho para a gente ganhar ali na clínica, que eu acho que é bem vista, né? O que salta no hospital é a gente lá na ponta, no paciente. E o farmacêutico da farmácia hospitalar está ali por trás naquele suporte, né? Eu acho que a gente tem que entender que é o todo, né? Nós somos partes de um todo e a gente tem que trabalhar de mãos dadas. Ter gente trabalhando junto é conflito na sede. E é uma coisa interessante, porque quando a gente fala em conflito na área de saúde, a gente esquece um pouco dessa parte que é aquele pé, que é a TI, né? Que é a parte de farmácia hospitalar, que não estão lidando diretamente com o paciente, mas, de fato, são parte fundamental da engrenagem, né? Como você mesmo falou da catraca da bicicleta. E isso é muito interessante, é uma coisa que a gente pode e deve fazer mais, entender essa logística antes da gente criar qualquer tipo de julgamento, que é muito comum, quem está lá na ponta, vocês mesmos, porque vocês estão lá, estão sabendo tudo, vocês estão no link. Eu falo, não, estou entendendo, mas eu sei o que está acontecendo, mas eu vou ver o que é. Né? É como se você tivesse pressão dos dois lados ali. Mas é muito interessante. E, além disso, por ignorância própria minha, na farmácia clínica existe ainda subespecializações. Né? A gente vai ligar com onco, UTI, é isso? Nefro, e a atuação da UTI, da nefro, da onco, como é que funciona isso na formação e como é que funciona isso dentro do hospital? Eu acho que é muito importante a gente se especializar, né, Patrícia?
na área que a gente está tentando entrar para prestar o cuidado, né? Então, a gente tem que entender qual o perfil do paciente que a gente está assistindo para a gente tentar direcionar a nossa prática. Porque confunde muito a gente como farmacêutico clínico, ele é farmacêutico clínico em qualquer lugar. Mas, como médico, fono, físio, existe a necessidade de se especializar para a gente prestar um melhor cuidado. Da mesma forma, o farmacêutico clínico. Porque uma terapia intensiva adulto, por exemplo, é um mundo totalmente diferente do que uma UTI PED ou uma UTI NEO. Então, os conhecimentos que eu tenho, eu nunca vou conseguir prestar uma boa assistência como farmacêutica clínica, eu que sou da terapia intensiva adulta, no UTI NEO se me chamarem. Então, eu tenho que também ter isso na minha cabeça. Eu tenho que me especializar no meu perfil de paciente. E dentro da terapia intensiva, que é esse nicho que a gente está falando, a gente tem as subdivisões das próprias UTIs, né? Então, a gente tem UTIs cardiológicas, né? UTIs especializadas em cirurgias, UTIs de transplante. Então, para cada perfil do paciente, eu também vou tentar direcionar a minha especialização, né? Eu acho muito importante essa busca por essa especialização para a gente prestar um cuidado. Em relação, como a gente vai falar do gerenciamento de antimicrobianos, é uma nova área agora de subespecialidade para farmácia clínica. Eu mesmo, né, durante esses 11 anos na farmácia clínica, eu sempre tive mais aptidão para antimicrobianos. Então, já faço até um agradecimento aqui à infectologista doutora Maria Emília Alencar Machado. Então, já trabalhei com ela e eu tinha uma facilidade muito grande da gente trocar informações e ela realmente foi uma pessoa que foi investindo. Só que eu precisei fazer um caminho totalmente mais difícil do que a gente tem na oncologia. Na oncologia, até a Érica, se ela quiser complementar, a gente tem a especialidade bem definida e um farmacêutico, para atuar na onco, ele precisa ser especialista. Então, uma das frustrações, já trazendo aqui nessa conversa, do farmacêutico clínico, muitas vezes você tem uma pessoa especializada, investiu tempo, dinheiro em conquistar conhecimento, investiu isso, né, em tempo de experiência, e ela vai ganhar a mesma coisa de quem acabou de sair da graduação, e a instituição privada vai colocar como farmacêutico clínico. Carreira, sempre é isso, né? É sempre essa dificuldade. E a gente vai chegar nisso também. É bem lembrado, mas é uma coisa que eu ia chegar na questão, vocês chegaram até antes. A gente vai chegar no final, vou falar exatamente desse ponto, como é que funciona a carreira. Mas, já que a gente adentrou a gerenciamento de antimicrobianos, você até falou algo que para mim era curioso, que é uma coisa nova. É uma área nova, é isso? Aqui no Brasil, é ligada à CCIH? É isso? A equipe de gerenciamento de antimicrobianos, que na verdade capitaneada pela infectologia, né, pela médica da infecto, enfermagem da infectologia, que vai gerenciar o uso correto, consciente do antimicrobiano em todo o hospital, especialmente aí na UTI, que a gente usa muito, né? Ô, Érica, se você quiser fazer o início da parte do farmacêutico na CCIH, depois eu venho pro... Pronto. Boa. A gente tem a presença, né, do farmacêutico como consultor na CCIH. Legal. Né, é um dos requisitos, né? E a gente tem já a discussão sobre a necessidade, porque a gente tem que colocar o ponto de que os antimicrobianos é a segunda maior classe de medicamento que é utilizado em hospitais, né, em unidades de saúde. E quando a gente vai ver a questão das infecções, e aí trazendo a questão da resistência microbiana, né, a gente vê o quanto está ligado no desfecho, principalmente relacionado à assistência em saúde. Então, essa discussão de práticas mundiais, né, de pactuação dos Estados-membros da ONU veio desde 1998, certo? Só que só em 2015 foi assinado um plano global para esse plano de práticas, estratégias para esse gerenciamento dos antimicrobianos, né? Patrícia, se quiser colocar depois em relação do porquê, que é importante, porque não é só a questão da quantidade de infecção e o uso, mas sim o uso desnecessário, né? Os novos antimicrobianos que a gente está com uma escassez aí de conseguir produzir. Mas o que é muito importante é que em 2015 a gente fez essa aliança, né, esse plano global, e em 2017 a Anvisa ela lança o plano de gerenciamento de antimicrobianos
fazendo a tradução, né, uma espécie de tradução do stewardship, né, de antimicrobianos para o gerenciamento. Então, ela dá toda uma diretriz, um plano para a gente poder traçar, como o Brasil é um país membro, né, nosso plano nacional. E em 2023, recentemente, a gente teve uma atualização desse plano, e dentro desse plano existe o farmacêutico clínico, né, compondo esse time de gerenciamento, né, como peça fundamental, ao lado aí dos infectologistas. Agora um farmacêutico clínico que como a gente falou, com especialidade em doenças infecciosas, né? Então, ele fez farmácia hospitalar, provavelmente, farmácia clínica e especialização em... Isso, ele tem que ser expert, ou por experiência, né, tempo de carreira dentro da farmácia clínica em infectologia, ou ele tem que fazer cursos e se especializar, porque ele tem que ter expertise para dar consultoria, fazer o gerenciamento desse time, porque a gente vai ver também, quando a gente for ver em relação ao time, a gente tem uma divisão, né, em time operacional e gestor. Então, a gente tem esse farmacêutico clínico aí como peça cerne central desse plano de gerenciamento, desse time de gerenciamento. Então, tem hospitais públicos, né, e privados que já contam com o time de gerenciamento, com esse profissional exclusivo ou não, ou com horas, né, trabalhando nesse time. Mas a gente também tem o outro lado da moeda, né? A gente tem um Brasil aí, que é um Brasil continental, muito, né? heterogêneo, né? Heterogêneo, intrarregional e interregional, né? São muitas UTIs, muitos Brasis dentro do único Brasil. A gente sabe que a gente tem unidades de saúde com unidade de terapia intensiva, inclusive, que não tem esse tipo de gerenciamento. Vai ter lá a CCIH, acho que 98% dos hospitais têm CCIH, né? Mas a gente não tem ainda esse tipo de gerenciamento em prática, né? Assim, sendo de fato colocado, implementado. Que você falou que esse time ali, além de ser a própria CCH que você falou que está atuando, ele atua conjuntamente, mas ele é um que está mais na gestão, é isso? E outro que está mais na operação. Mas e a operação, você diz operação com o paciente ou operação, você diz lá no logística, como a gente falou antes? Operação, na verdade, no paciente, mas vai ter a parte de suporte, de microbiologista, legal. Né, da TI, porque a gente tem que linkar tudo. Porque a gente tem que dar a resposta rápida para que a gente tome a decisão mais acertada possível, a gente que está na assistência. Então, a gente tem que, na verdade, é a promoção do uso racional do antimicrobiano. Perfeito. Então, viu-se que, né, a prática mundial viu que o plano de gerenciamento, né, o time de gerenciamento de antimicrobianos é uma das estratégias chaves para a gente conseguir isso, já que a gente não consegue mais produzir antibióticos novos, né, já que a gente está falhando em outras coisas. Então, qual a estratégia que está sendo mais benéfica? Uma delas é o time. E aí o farmacêutico vem nesse novo cenário, né, que é muito um divisor de águas, assim, para a gente estar ali à mostra para assistência, né, com essa aptidão. Isso, até a citabilidade também, né, desse farmacêutico. Então, hoje a gente falar de PKPD de antimicrobianos, tá muito fácil, né, falar de PKPD. Mas eu me formei em 2011. Então, para você conseguir fazer uma otimização do uso de antimicrobianos pautada na clínica daquele paciente, você, obviamente, vai ver a indicação em relação, vamos supor, se a gente começar empiricamente, eu preciso ter N fatores, né, atrás de tudo isso. Conhecer a epidemiologia do hospital, quais são os micro-organismos mais prevalentes, quais são os genes de resistência que mais aparecem nessa UTI. Então, a gente começa por esse caminho, mas daí tem um outro. E o meu paciente com instabilidade hemodinâmica, esse paciente em choque séptico, e que tem alterações em parâmetros farmacocinéticos. Então, quando a gente fala de otimização, porque é uma coisa que é sempre muito básico, mas as pessoas perguntam muito. Paciente com disfunção renal, vou fazer a dose inicial ajustada? Sim, não. Então, esse conhecimento que às vezes pode ser, né, simples, eu fui buscar, né, em 2013, eu precisei fazer mestrado, doutorado, para ter esse conhecimento. Que não tinha no celular rapidinho, né? A gente não tinha curso, né? Não consigo comprar um curso específico de farmacocinética clínica, porque tem tudo isso, né? Isso. Atrás da gente conseguir fazer uma otimização. Que, em relação às subespecialidades, a gente tem a farmácia clínica e quando eu vou para PKPD de antimicrobianos, a gente tem uma disciplina anterior. Então, lá na UEM, a gente tinha uma optativa que era farmacocinética clínica. E depois da farmacocinética, a gente tinha uma outra, que daí seria
a farmacocinética e farmacodinâmica de antimicrobianos, e daí o uso de antimicrobianos no paciente crítico. Então, assim, isso que eu estou falando... É um caminho bem longo. É um caminho muito, muito longo. Então, realmente, a gente tem uma importância dentro da UTI para a gente conseguir fazer esse gerenciamento do uso de antimicrobianos, mas precisa despender um tempo para você sentar, estudar, isso mesmo, de formação. Então, aqui no Brasil, hoje, a gente tem especializações, realmente para que você seja especialista nessa área de doenças infecciosas. Depois você consegue fazer disciplinas, enfim, mestrado, doutorado, e você seguir uma linha de pesquisa. De estudo, justamente para você conseguir. Porque eu sempre falo que quando a gente chegou na farmácia, né, uma prescrição de um antimicrobiano, a gente estava falando da experiência que eu tive. Então, eu fiquei 8 anos em um hospital privado e 3 anos em um hospital público. Então, nesse período, o que eu vi? Né? Então, se a gente voltar um pouquinho para a farmácia clínica, a primeira resolução que a gente tem do CFF é em 2013. Certo. Então, teoricamente, eu que me formei em 2011, eu fiquei 2 anos lendo artigo, aplicando as coisas ali na UTI, meio que às cegas. Depois que a gente teve. E a atuação do farmacêutico clínico em unidade de terapia intensiva foi em 2019. Né, 675. É muito recente. É muito recente. É muito recente. E foi uma pauta da presidente, da membro, né, do departamento da gestão passada, Michele Nunes e Daiane. Legal. Tiveram à frente dessa resolução, frente ao CFF. Foi muito importante, assim, elas serem desbravadoras, né, para a gente. Fundamental, porque é realmente uma coisa que eu achava que, assim, era uma coisa que deveria ter em todo lugar, mas como Brasis, né, como você te disse, a gente não tinha porque a gente não tinha perna. Não tinha pagamento adequado, a gente sabe que isso a gente vai chegar nisso, com certeza ainda é um dos problemas, mas eu não sabia que era tão nova assim a atuação do farmacêutico clínico na UTI, né, o gerenciamento de antimicrobianos, o time de gerenciamento de antimicrobianos, mas propriamente a atuação própria dele na UTI, até porque eu até fiquei surpreso num dos locais que trabalho, eu prescrevia em mais ou menos 5 minutos, me ligava um farmacêutico. Você tem certeza que é prescrever dessa forma mesmo? Nosso padrão é esse aqui, é dessa forma que a gente prescreve, eu acho que a dosagem para ele deve ser mais essa aqui, mas assim, não tem problema, a gente pode alinhar, mas só para a gente deixar isso alinhado. Não, do jeito que está aí, vocês estão coerentes, estou prescrevendo agora o que está aqui no padrão do prontuário eletrônico, mas tranquilo. E interessante que essas chamadas auxiliam demais na boa prescrição, como fosse mais um nível de segurança que a gente tem, fora, além de ser uma consulta, né? Eu falei umas vezes, eu preciso de uma diluição tal, eu estou com dúvida porque está muito ruim, eu preciso dar essa dose e a gente não está conseguindo. E essa diluição vem mais fácil, mais pronta, já que chega depois para o técnico de enfermagem ou para a enfermagem, já tranquilo, não precisa ele diluir, não precisa ele mexer naquilo. E ele vai com segurança, já que já passou por alguém que não está com estresse de ter que cuidar do paciente ao mesmo tempo que mexer com a minha medicação. Eu achei isso muito interessante e eu não sabia que era tão novo assim. E na parte de gerenciamento, a gente tem 2 pontos importantes, pegando o gancho da sua fala. Que realmente é o farmacêutico clínico estar onde tem a decisão clínica, que é na visita, no round da UTI. Sim. E já conseguir fazer essa sugestão para o médico. Né? Na hora do round. Na hora do round. E depois tem quando chega a prescrição na farmácia. Então, previamente a dispensação farmacêutico clínico ou farmacêutico hospitalar na condição de realmente realizar essa validação da prescrição, ele ir para aquele cenário de se esse paciente realmente tem uma infecção, se esse antimicrobiano está na dose correta, via de administração, diluição, tempo de infusão. Então, a gente vai verificar tudo isso primeiro, para daí conseguir fazer a dispensação. Certo. E já que a gente está falando de farmácia clínica, no gerenciamento de antimicrobianos na unidade de terapia intensiva, eu vou trazer uma ferramenta, que é o timeout, que é realmente a gente conseguir, né, o CDC, ele traz para a gente como a principal ferramenta de atuação do farmacêutico clínico. Realmente a gente precisa reavaliar, é aquele momento de pausa, para reavaliar a prescrição do antimicrobiano. Então, geralmente, ela é feita a cada, né, de 48 a 72 horas, mas idealmente é que aconteça
a cada 48 horas. A gente rever essa prescrição para verificar se tem resultados de culturas, teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, que é o antibiograma, e a gente reavaliar se aquele antimicrobiano que está prescrito está correto, se realmente eu preciso escalonar ou descalonar, se saiu a identificação de gene de resistência. Qual que é a clínica desse paciente? A gente consegue, naquele momento, fazer oral switch? Eu consigo tirar esse antimicrobiano da via endovenosa para a via oral? Certo. Então, assim, são vários pontos que a gente consegue avaliar. Abordar nesse time-out para a gente reavaliar a prescrição do antimicrobiano. E acabar com a mistificação dos 7 dias, né? Isso. Muito bem. Vamos lá. Essa Os múltiplos de 7. mistificação dos 7 dias. Tema jogado. É um Conta número essa aí, cabalístico? mistificação dos 7 dias. Ou 7 a 10, né? É. Eu gosto de ser São assim, ó. múltiplos, sempre ímpar, 7, nunca par. 10, mas veja, 7, 10, 14 e 21. Eu tenho essa aí na mão. Eu tenho na manga isso. Vou ser sincero com todos vocês. E aí vocês podem me julgar. Eu boto 10 para todo mundo. Errado, tá errado, eu sei, mas eu coloco 10 para todo mundo. E aí nós vamos ter a desmistificação agora ao vivo. Ao vivo aqui, né? Mas vocês não estão vendo, vocês vão ver só a gravação. Mais no Amibcast. Vamos lá. A pergunta a mistificação dos 7, 10, 14 e 21 dias. Ou os múltiplos de, né? Os ímpares, né? Os ímpares. A pergunta é, coloca 10, mas reavalia com 48? Tá certo. Sim. Mas fica ali vezes, com às vezes, medinho, às vezes. não, vamos terminar os 7. Tirou Sim, o foco, não, sim, mas vamos terminar os 7. Sim. A questão, existem várias histórias, né, em relação em torno da mistificação dos 7 dias, né, a questão, o 7, número de divindade, bíblico e tal, mas dizem que a história Nossa, real... Foi muito bom. Olha, temos que gravar essa parte aí. Corte está aqui, ó. Pessoal, já fica fato aí, ó. Vou cortar aqui. Era a visita, né, dos infectologistas nos hospitais, eles se davam uma vez por semana, no início, né, da assistência hospitalar, nas unidades de saúde. Então, aquele médico vinha, fazia a prescrição do antimicrobiano e ele só ia voltar daqui a 7 dias. Então, era o tempo dele reavaliar realmente. Era um turno adequado, um turno interessante. Aí, legal. o ponto da história dos 7 dias é esse. Isso. O mais muda a cidade, né, norte-americana, inglesa e tal, mas a história é essa. A história é do... Então, desmistificamos a dos 7 dias. É história. É devido a um processo antigo. A visita do médico, Do médico. se dava de 7 em 7 dias, que ele ia visitando as cidades e as unidades e ia reavaliando a cada 7 dias, né? Caramba. Mas a gente tem que desmistificar isso. Conta pra mim, como é que a gente faz para desmistificar? Quais são as nossas ferramentas na farmácia clínica, obviamente, na clínica do paciente, para a gente poder ter essa desmistificação, diminuir, avaliar se a gente aumenta ou não. Quando a gente aumenta, normalmente a gente aumenta e a gente sabe, às vezes, né? Quando a gente tem ainda um motivo para aumentar, a gente fica mais feliz ainda. Mas, né, sempre temos esse problema de tirar, como você mesmo disse. São 2 pontos fundamentais. Um é a educação, né, dos profissionais de saúde, a educação permanente, em torno do uso de antimicrobianos, né, da farmacoterapia mesmo, farmacologia dos medicamentos, da segurança, da investigação das evidências científicas. Então, a gente tem um corpo lá, a gente tem uma CFT dentro do hospital, a gente tem uma CCH dentro do hospital. Então, que isso seja em prol, de fato, da gente melhorar a assistência como um todo, né, nessa questão da educação permanente. O outro ponto é essa presença, né, tanto do farmacêutico nos rounds, quanto do time de gerenciamento. Pode ser o infecto, pode ser o farmacêutico, pode ser até uma prática de rotina do próprio serviço. Por exemplo, lá na UTI, um dos requisitos do nosso roteirinho de visita, o médico está lá, ele fica com a televisão assim, vai mexendo no computador, toda a equipe vê em tempo real o que ele vai colocando na historinha de cada paciente. Então, um dos pontos é quais são os antibióticos que ele está fazendo, os antimicrobianos que ele está fazendo, quando começou, qual a indicação, se tem cultura ou não, se o paciente tem melhora, se tem efetividade terapêutica daquele medicamento ou não. Então, a gente sempre pergunta se vai descalonar, se o paciente realmente está infectado para a gente retirar ou não. Certo. Se for alguma coisa que tem um abscesso, o abscesso tem que ser retirado. Então, depois que retirou o foco, né? Se não conseguiu retirar o foco, beleza, você vai discutir uma outra conduta, né? De falha, de um outro contexto. Mas retirado o foco infeccioso, a gente sabe que 48 horas depois
tem evidência científica para isso. Tem evidência científica. Você tirar o antibiótico. Tem evidência científica para, por exemplo, não tratar a traqueobronquite com antibiótico. A gente vê muito uso desnecessário de antibiótico, principalmente na pediatria. Então, a gente tem que trazer para perto do time de assistência, né, da equipe, o que é que está de novo, qual é a minha prática, né, o subjetivo e o que é que tem de objetivo na evidência. Né? E eu ter essa segurança. Se eu tenho segurança no meu time, na minha equipe como um todo, eu não vou nem pensar duas vezes em retirar, porque sei que é uma decisão a muitas mãos. Né? Sim, então, a gente vai fazendo, e à medida que a gente vai fazendo sugestões, com segurança, né? E aquilo ali vai acontecendo, eu vou tendo segurança para poder retirar com menos dias. Então, eu acho que é isso, a educação e essa estratégia da equipe, né, do time-out, dessa questão toda de andar junto, né? Todo mundo ali perguntando se o paciente está infectado, se saiu cultura... Essa é a pergunta mais importante. Está infectado? De Isso. fato, tá? Cultura saíram? Porque iniciar, empiricamente, você tem que correr contra o tempo, principalmente na UTI. Sim. Então, a gente não vai errar nunca, né? Em prol da vida do paciente. Manter. Aí você está permanecendo no erro, né? Saiu toda a parte laboratorial, o paciente não tem infecção, ele tem qualquer outra coisa. Uma cirurgia aumenta leuco. Vários outros contextos de inflamação. Isso é uma ótima abordagem, até porque o pessoal fica muito preso em provas inflamatórias que aumentam com qualquer coisa. O paciente infartou, tá lá. PCR, aumenta com qualquer coisa, e a gente foca nisso. Obviamente, quando a gente tem ver o paciente com febre, uma alteração clínica como essa, a gente fica preocupado. Pode ser inflamação só. É uma inflamação, de fato, né? É uma resposta sistêmica, pode ser sistêmica ao trauma, a própria febre. Não é tão comum, mas é. E aí, mas ok, com a febre a gente fica um pouco mais tranquilo e obviamente é somado às vezes esses fatores que eu falo assim, ó, vocês têm leuco, vocês têm PCR altos, tem febre? Não. Tem melhora clínica? Tem. Então joga fora isso aí, nem pede mais. Porque, de fato, o leuco e o PCR sozinho não vai ajudar nada. Porém, se tiver uma febre e eles estão subindo, você tem uma tendência maior a pensar no quadro infeccioso, né? Então tem toda uma historinha. E eu acho que, como você falou, a atuação de mais um profissional, né, que não é só uma farmácia clínica na UTI, é uma farmácia clínica com o time de gerenciamento de antimicrobianos, juntamente com a CCH, isso seria até o ideal, seria fundamental. Agora me diga uma coisa, quantos lugares isso é viável ou isso foi visto? Porque eu tenho uma dúvida muito grande das visitas, porque todo mundo fala, não, faço minha visita multi. E a visita multi ou é multimédico, ou é multimédico, enfermagem, físio, ou às vezes tem uma outra passagem da fonoaudiologia junto, mas eu vejo, e mesmo que a gente tenha... Eu fiz uma visita antes com um grupo bem grande, extenso, e por vezes essa visita não tem uma logística adequada para ocorrer, porque ela demora... tem 20 leitos. Se demorar mais de 5 minutos por leito, nós não vamos fazer mais nada no dia, né? Então, como a gente consegue... primeira pergunta seria, como é que a gente conseguiria fazer com que isso seja um pouco mais dinâmico? E segunda pergunta, como a gente conseguiria que isso seja de fato uma realidade na maioria dos hospitais? Como é que trazer a farmácia clínica para dentro da UTI de fato? Quer começar? Tá. Se a gente pensar como trazer o farmacêutico, ele precisa realmente ter conhecimento. Então, não tem como eu só colocar uma pessoa dentro da UTI, que o médico vai fazer a pergunta e ele não vai conseguir ter acompanhamento desse raciocínio clínico do médico, intensivista, enfim. Se eu estou ali dentro da unidade de terapia intensiva, quando a gente fala de gerenciamento de antimicrobianos, desses 11 anos, dessas duas instituições, nenhuma, né, eu fiquei até 2020 no hospital privado, a gente teve o Stewardship Brasil, 2017. Isso. Então, ali ainda, a gente tinha ações do gerenciamento de antimicrobiano, mas a gente não tinha o time. Certo. Na instituição pública que eu trabalhei, mesma coisa. Se você conversar com o infecto, com o microbiologista, então até compartilhei com a Érica hoje de manhã a atuação do Dr. César e do Dr. Matheus lá no Hospital Universitário Regional de Maringá. Então, ali, o que a gente fazia? Esses dois infectologistas, antes deles entrarem lá na UTI de 20 leitos, eles passavam na farmácia. Patrícia, o que você tem de novidade? Então, antes, assim, peguei o plantão, eu ia rever culturas de todos os pacientes.
desde SUAB, tudo, eu anotava tudo. Não que a gente vai tratar SUAB, mas numa mudança de clínica desse paciente, Sim, eu ter... você tem algo, pelo menos um isso. caminho a seguir, né? O SUAB não vai Isso. ser infecção, mas se ele piorou, A se gente tem lá, né? A gente tem que, né, ter algumas coisas, né, na manga. Então, quando esse pessoal chegava, e eu tinha um checklist. Então, para cada paciente, eu tinha tudo anotado. Quais são os antimicrobianos que ele utilizou, em quais doses, se a gente, né, se foi realizado dose-ataque, se não foi realizado dose-ataque. Então, a gente conseguia fazer esse acompanhamento. Por mais que a gente não tenha um time, né, de stewardship, a gente tem uma equipe que tem as ações. Então, o infecto, que vai até o farmacêutico clínico, que ele vai até o microbiologista, e quando o infecto não está na visita, daí era eu, como farmacêutica clínica, nesse round, que eu ficava, opa, você viu resultado de cultura? Ah, a gente tem uma NDM, então a gente começa a sinalizar para a equipe médica durante ali no momento da prescrição mesmo. Certo. Então, para trazer esse farmacêutico, um farmacêutico ele precisa, além de ter o conhecimento... Além de ter a faculdade, a faculdade, né? ele precisa saber, né, a farmacologia dos antimicrobianos, que isso é uma parte. Ele precisa saber farmacocinética clínica e daí depois ele precisa saber o uso de antimicrobianos no paciente crítico. Tendo esse conhecimento, eu já consigo ter esse profissional atuando. E depois a gente tem o monitoramento. E daí quando a gente, né, tem vancocinemia, fazer os cálculos, que daí esses cálculos são de farmacocinética clínica. Então, realmente, para eu colocar um farmacêutico lá e cobrar dele isso, e daí vai ficar, né, isso é da instituição, isso é próprio. Então, no meu caso, eu fui buscar. Algumas instituições aqui em São Paulo, eles investem no profissional, né? Então, eu sei de lugares que eles pagam um curso, trazem pessoas de fora para treinar esses farmacêuticos. Então, assim, para quem faz a parte da contratação, você cobrar isso de alguém que acabou de sair da faculdade, ele não tem esse conhecimento. Então, assim, é muito precário. Ele vai caminhar ainda, né, Érica? O outro ponto que eu acho importante, fundamental, assim, a gente tem o assoalho ali das RDCs, do próprio plano, né, a diretriz, que vai nortear para dizer assim, ó, peraí, para a gente conseguir ter um resultado geral, né, global, eu preciso que todo mundo ande pelo menos nesse beabá aqui. Certo. Então, a gente tem a RDC 7, que é de 2010, que diz ali que eu tenho que ter assistência farmacêutica, pelo menos. Eu não digo que o farmacêutico clínico tem que estar exclusivo. E aí vai tendo as brechas, como a gente já sabe, né? Nosso Brasil, o jeitinho brasileiro, da gente ir aproveitando as brechas para poder sempre assim, escapar. Né? Mas é a coisa E aí o que a gente tem que perceber é que eu demonstrar meu benefício, minha qualidade ali, e aí eu vou em busca de indicadores mesmo de monitoramento, né? Isso. Eu consigo dizer assim para o gestor, ó, você pode investir aqui, porque aqui eu tenho esse resultado. Vou ter retorno? É a primeira coisa que o gestor falar, né? Isso. Porque ele vai procurar o profissional que vai aceitar aquele valor, e aí ele não quer saber quem, porque a RDC 7 fala uma coisa, que acho que tem que ser atualizada rapidamente, acho que a gente está antigo já. Os materiais que são necessários lá, tem negatoscópio. Temos que rever isso aí, não estamos mais nesse ponto, acho que é uma coisa viável. Mas aí o que você falou é perfeito. Você vê coisas assim, por exemplo, a gente pode ter até 10 pacientes por enfermeiro e por médico, 8 por fisioterapeuta. O pessoal vai no limite. Ou é todo mundo com 10, porque não tem UTI que fica com 10, pouquíssimas, né? Ou assim, mas 10, 12. Né? 13. Dá pra fazer. E é esse migué. Leitão ali extra. Esse migué, falando um negócio bem português, né? Português brasileiro, né? Que na verdade, essa possibilidade de pular, né? Ir por baixo da regra é algo que complica bastante a gente ter uma assistência de fato de qualidade, especialmente no setor público. Porque o setor privado, é o que você falou, se você conseguir provar melhoria de custo, ele vai ser o primeiro a vamos colocar, vamos fazer, vamos dar curso. Mas o setor público, já não, ele já tem um custo. O custo está aqui. Aí nesse custo tem um monte de coisinha que vai até chegar lá na ponta, e na ponta você vai ter que se virar com aquilo lá. Né? E essa é a grande questão, como é que a gente tornar isso
viável. A gente tem 2 sistemas de saúde Isso. diferentes no Brasil, né? O sistema que copia, o SUS, que copia um pouco a ideia do europeu, Isso. e a gente tem o sistema que copia um pouco a ideia do americano, que é o sistema privado, que, na verdade, nenhum dos 2 funciona bem. Perfeito. E aí, dentro do sistema público, a gente também tem várias realidades. Então, isso que você falou no Exatamente. sistema público, eu vejo assim claramente, principalmente na questão municipal e estadual, que os recursos são menores, né? Mas quando a gente vai para os hospitais universitários, dependendo do estado, né? Por mais que ele seja federal, mas dependendo do estado, né? Da aparelhagem daquele hospital que está ali, a gente tem uma questão de vanguarda. Então, eu acho, por exemplo, eu trabalho no hospital universitário, eu tenho um privilégio, né, de ter uma equipe multi na UTI completíssima, acho que a gente Alto nível, né? alto nível, assim, e o recurso humano ele é altamente especializado no sistema público. A gente tem um enviesamento, né, Sim. uma troca. Porque também tem aquele estímulo de você estar numa universidade. Isso. Né? A gente Você não tá criando tem a conhecimento. estrutura física, mas na vontade e na qualidade do Sim. recurso humano, Tem pesquisa e tal, a né? gente está ali mandando ver. Então, eu tenho o privilégio hoje de ter uma equipe topada na minha UTI. Adorei, topado, foi ótimo. Tenho um orgulho Muito melhor que o demais. top Queria que a gente agradecer usa aqui a aqui. doutora Topado, eu acho. Michele, né, Godoy, que foi quem brilhou o olhinho ali quando me viu. Ela, acho assim, um ser humano fantástico, chorou pelo farmacêutico. Então, minha ídola, né? E aí, porque você tem que ter esse ponto da liderança querer. Uhum. E a liderança, ela não está ali só na alta gestão, na direção do hospital. Ela está nos setores estratégicos. A UTI é um setor estratégico dentro do hospital. Os custos ali, em torno de 20% do hospital está ali dentro da UTI. Entendeu? Então, eu ter líderes dentro dos setores querendo fazer, querendo acontecer, a cultura ela vai acontecer. Porque a cultura ela vai vir da ponta para cima, porque deveria ser o contrário. Sim. A gente deveria ter, né, a gestão ali, e é um dos componentes essenciais do plano de gerenciamento, da diretriz de gerenciamento dentro do microbianos. É que as lideranças ela apoiem, porque uma das barreiras é a questão financeira e de recursos humanos, né? Então, ela vai ter que dar o suporte. Então, ela vem dizer assim, tenho um compromisso com vocês vão lá, eu vou fazer esse investimento aqui desse aporte, porque eu sei que tem que fazer, eu sei que vai dar certo, e eu estou aqui eu vou monitorar vocês, eu vou estar aqui do lado de vocês dando esse suporte, porque isso vai acontecer. Mas quando não vem assim, e também é bom que, mesmo tendo o apoio da gestão, dentro dos setores, isso também aconteça nos líderes. E o líder ele não só é o chefe da UTI, mas pode ser um técnico de enfermagem que os técnicos acham aquela pessoa o máximo, né? Que, tipo assim, porque, cara, eu acho isso muito bom, quando a pessoa faz pelo outro colega. Sim. Né? Sim. É como se fosse o espelho dele, né? Aquela idolatria ali, eu acho isso muito bacana. É um jeito de liderar, né? De gerenciar diferente, assim, você conquistar a pessoa. A gente usa a palavra líder de uma maneira muito equivocada, para falar a verdade, né? Líder a gente usa como o cara que é chefia. E, na verdade, a chefia é chefia porque ela precisa ter uma função ali específica. O líder é o cara que realmente, como você falou, ele traz essa vontade de você se mover, né? Você se move porque aquela pessoa se move. Isso. E, às vezes, é muito profissional. Por Muito exemplo, profissional. eu tenho um líder lá, uma líder fantástica, uma fono maravilhosa. Uhum. Então, faz manobras, paliação, não sei o quê, está junto com a gente, é nutrição. Quando você vê, aquilo ali se torna uma onda. Sim. Então, quem está ali capengando vai fazer meia boca, mas daqui a pouco ele vai se chegando. Sim, porque sim. o global, né, o todo, está junto em prol daquilo ali. Então, eu acho Confia, né? essa contaminação, certo? Sabe? Eu também tenho um privilégio, privilégio, Sempre. de ter uma equipe de epidemiologia dentro da minha UTI. Então, eu tenho uma enfermeira e uma médica só para a parte de segurança do paciente. Legal. E para pegar esses dados de epidemiologia no geral, né? geral. E elas trabalham o resultado de forma lúdica com a equipe. Então, isso é fantástico. Todo treinamento está lá, eu chorando com as práticas motivacionais. Muito Sério, bom, né? muito É de bom. piloto, de avião, não sei o quê. E você se engaja no outro minuto seguinte, você quer fazer mais e melhorar, e eu acho que é isso. E o mais interessante de tudo é o que você falou agora, foi que é uma das coisas que a gente tem que pregar, fugindo totalmente do tema, hein, turma? Que
que a gente tem que pregar nas novas gerações de intensivistas, e eu digo intensivistas todos nós, profissionais da terapia intensiva, que é essa... Nós estamos todos juntos, né? Nós estamos todos juntos em todos os momentos. São poucas das especialidades, né? Essas que a gente escolheu, é uma delas, que a gente depende e precisa estar juntos em todos os momentos, especialmente nesses motivacionais, especialmente naqueles que a gente tem confraternizações, né? A gente precisa estar nos mesmos locais. Obviamente não vamos exercer as mesmas funções, mas nós vamos fazer que essas funções que nós exercemos sejam intrinsecadas, né? Que a gente consiga pregar essa transdisciplinaridade na conduta do paciente, que é o que você disse. Você se moveu por alguém que é da fonoaudiologia, se moveu por alguém que está trabalhando diretamente com o paciente, que é o técnico de enfermagem. Então, essas coisas são importantes e essa cultura ajuda a gente criar novos times, como esse time que é fundamental, que é o time de gerenciamento de microbianos. Vocês, assim, já brilhantaram a nosso Amibcast explicando essa nova especialidade, né? Que também é mais nova ainda que até da UTI, que a gente falou, que é a especialidade da farmácia clínica na UTI. Isso. Chegando nesse ponto, o que vocês sugerem para a gente conseguir implantar o farmacêutico na UTI e, obviamente, o farmacêutico da farmácia clínica de gerenciamento de microbianos, o time de microbianos? O que a gente pode sugerir para um gestor, falando do privado, e o que a gente pode falar do gestor que está cuidando do setor público, para a gente conseguir homogeneizar melhor? Ver o dado, a gente tem pouca participação, né? Só para trazer um dado, só para a gente contextualizar, na primeira avaliação dessa diretriz, a gente teve uma resposta só de 954 hospitais. E dentro desses 954 que responderam, que era 50% dos hospitais, só 50% tinha o programa de gerenciamento instituído. Agora, recente, em 2022, né? Aumentou, né, para 2.072 hospitais, mas porque englobou um perfil maior, porque antes só tinha hospitais que tinham unidade de terapia intensiva adulto, mas 1.072 hospitais, né, dos 954 foram para 1.072 hospitais que agora têm um plano de gerenciamento. Então, a gente tem várias estratégias, desde educacionais em relação ao Ministério da Saúde, a gente tem aí o PROAD SUS, com algumas práticas de treinamentos, projetos que fomentam, que entra dinheiro. Os hospitais podem entrar como núcleo de estudo multicêntrico, né, para coleta de dados em relação, para a gente poder entender a utilização do antimicrobiano, fazer outros estudos no Brasil. Eu acho isso muito interessante, que aí esse gestor pode captar, já que vem um recurso, né? Então você já pode direcionar aí também projetos de pesquisa, mestrado, doutorado, né? Incentivar isso, e isso dá frutos. Acho que em relação à gestão é isso. Em relação à própria equipe, eu acho que é sentar junto. A gente tem uma CFT, a gente tem uma CCIH, né? A gente tem o laboratório de microbiologia, e a gente tem a farmácia clínica, a gente tem a enfermagem, né? Então, eu acho que são atores, peças-chave, né, dentro desse gerenciamento. E tem que se existir uma liderança para instituir as práticas, decidir quais vão ser as metas, né, os próximos passos e monitorar isso. E tem que instituir as práticas, de fato, né? O que é que isso vai acontecer? Eu estou mais redondinha na UTI e tal. Vou começar por lá para um projeto piloto. Começa pequeno, né? Isso. Eu tenho só uma equipe de 5 infectos, um farmacêutico clínico, eu consigo só tirar 2 horas por dia de cada um, né, fazendo uma escala para eles fazerem as práticas. Então, a gente vai começar com um protocolo, né, de cirurgia, de profilaxia cirúrgica, eu vou monitorar isso. Eu vou começar numa clínica que seja mais redonda, porque eu vou ter a equipe multi me assessorando. Onde tem o farmacêutico clínico de gerenciamento, ele já vai poder direcionar para outra coisa. Certo. E aquele farmacêutico clínico vai participar da visita. Então, a gente tem essas práticas, né, da CCIH, infectologia, a farmácia clínica. O microbiologista na visita é muito importante, se puder participar, mas se não, o link é comunicação, né? Seja fácil, né? Seja fácil, eu acho que são essas práticas. Até quando a gente fala de custos, né? Então, eles vão ganhar, teoricamente, no rodízio do leito. E a partir do momento que eu tenho uso
irracional desse antimicrobiano, tem o paciente que a gente vai estar, né? A equipe vai estar trocando desse antibiótico, vamos supor, se a gente está num cenário de uso irracional. Esse paciente, ele fica muito mais tempo nesse leito. Quando a gente faz a parte dos indicadores, avaliando a terapia endovenosa e por via oral, a gente avaliar também na conta ali, né? Sim. O equipo, a seringa, a agulha, porque geralmente eles vão falar assim, mas esse comprimido desse antimicrobiano, ele é mais caro do que o endovenoso. Só que quando você vai colocar no papel tudo que você vai precisar, Uso da bomba. uso da bomba, do soro, né, para diluição desse antimicrobiano, então a gente tem um custo maior. Então, tudo isso precisa ser, tudo que se você não tiver dados e esses dados não forem reportados, você não consegue comprovar a ação do farmacêutico, né? Muito bom, muito bom. Falando ainda, para a gente conseguir alinhar tudo de uma vez, vocês falaram bastante da carreira, né? A carreira é um negócio complexo, difícil. Isso em toda a área da saúde, a gente sabe que isso é realidade. Obviamente, quanto menos adentrado na terapia intensiva, quanto mais recentemente iniciado na terapia intensiva, mais difícil ainda. Então a gente vê em muitos hospitais que a gente às vezes não tem médico intensivista, é um médico. Às vezes a gente não tem enfermeiro intensivista, é um enfermeiro, né? Mas é muito menos comum em centros maiores, né? Em grandes centros, eu digo grandes centros, cidades, né? Às vezes pode ser comum em cidades menores, mas em cidades maiores é mais difícil. Mas a farmácia clínica, o farmacêutico que está trabalhando nessa unidade, nesse grande centro, às vezes, por ser algo novo, como a gente até falou, 2019, ele não tem a especialização necessária. E considerando isso um upgrade de carreira, a gente tem que pensar nisso, né? O cara teve que estudar mais, o cara teve que estudar muito mais, né? Como vocês falaram, teve que ter uma especialização em antimicrobiano no paciente crítico e conseguir entender um pouco de UTI, muito de farmacologia dos antimicrobianos desse paciente. E aí você vai lá e coloca um farmacêutico que às vezes não é nem farmácia clínica, nem fez farmácia clínica. E o cara coloca porque realmente os nossos regimentos, nossos regulamentos, nossas legislações são frágeis e a gente tenta arranjar um jeitinho. O quanto isso impactaria para esse hospital que fez esse tipo de, vamos falar assim, ajeito, né, jeitinho. E o quanto é importante a gente conseguir mostrar para ele, precisamos criar essa carreira, e o quanto é importante a gente desenvolver isso dentro da MIB, dentro das associações de farmácia, para a gente conseguir que, de fato, essa carreira seja realmente olha, eu tenho conhecimento, eu trabalho com isso e eu posso, dessa forma, ter um reconhecimento e um ganho melhor, né? E não deixar um valor fechado e que não atrai aquele que estuda muito e atrai aquele que não está estudando. Eu vou fazer isso, então. Quando a gente fala dessa parte do gerenciamento, o objetivo do Stewardship de antimicrobianos é realmente a gente priorizar o uso racional, para que esse uso racional, se a gente avaliar, ele foi criado porque a gente tem o uso absurdo, né, de antimicrobianos. Absurdo. Isso, absurdo. E se eu comparar com o número de antimicrobianos que foram autorizados aí pelo FDA desde 2010, acho que a gente tem 21 antimicrobianos, acho que deve ser algo próximo disso. Então, eu preciso gerenciar esse uso. Gerenciando esse uso, a gente vai conseguir realmente diminuir a seleção de cepas resistentes, eu vou conseguir liberar esse leito, eu tenho uma diminuição da taxa de mortalidade. Então, são custos que serão reduzidos, mas que talvez a gestão ela não vê. Não vou generalizar aqui, mas muitas, né? Então, não são todas, instituições privadas, eles acabam vendo, eu vou pagar menos para esse farmacêutico clínico, recém-formado, vou colocar ele na categoria de júnior e ele vai ficar como júnior anos. Eu mesmo já participei de processo seletivo, na época eu tinha 9 anos de experiência, né? Já estava finalizando o doutorado e a pessoa queria me colocar numa vaga de júnior. Daí, no caso, eu não aceitei, né? Mas isso
num cenário que não, eu preciso, Preciso de dinheiro. né? Não que eu não precise de dinheiro, tá, Não, gente? não, mas é verdade. Mas é fato, a aceitar gente sabe o aquilo. nosso valor, né? A verdade seja, não é que a gente está sendo de maneira nenhuma, pô, não preciso. Não, pô, mas eu estudei. Eu busquei isso. Eu sei que meu valor não é esse. Eu consigo fazer uma coisa mais tranquila, eu não preciso de valor. Vou dar minha aula. Vou fazer meu curso. Sei lá. Mas isso. E o hospital perde com isso, né? Você não tornando essa carreira de fato uma crescente, o hospital perde com isso, e muito. Eu mostrando, né, que um farmacêutico especializado em antimicrobianos, ele vai atuar na terapia adequada para aquele paciente. A gente vai, né, dependendo do cenário, a gente consegue muito bem ter um impacto no desfecho clínico do paciente. Eu vou conseguir rodar mais o leito da unidade de terapia intensiva. Eu não vou estender que esse paciente, enfim, tem uma lesão, vamos supor, renal, no caso, se for por uma sobredose de um determinado antimicrobiano, e esse paciente vai para uma outra instituição. Então, assim, outra instituição depende, né? Tem instituição que a clínica eu ainda consigo ter... né, nas experiências que eu tenho, esse paciente ele volta para a UTI só para fazer a hemodiálise, ele retorna. Então, depende do cenário, né? A gente tem, como você falou, tem vários cenários dentro do Brasil. Então, se a gente pensar nisso, eu vou estar reduzindo os custos, mas eu mostrando para a gestão que eu realmente vou utilizar aquele Torgena no momento que for adequado, né? Porque tem instituições que ele pode verificar isso. O repasse, por mais que seja uma instituição privada, eu tive a experiência de 8 anos. Eu sei da gente utilizar uma anfotericina B lipossomal e o repasse do plano de saúde ser ok. Gastou R$200 mil lá dessa anfotericina B lipossomal num tratamento de criptococose. Só que o repasse para a instituição não se paga. Se, né, no caso desse paciente, ele realmente precisava. Mas se eu pensar no controle de uma liberação de uma daptomicina, de uma linezolida, que vamos supor que é um Staphylococcus aureus sensível à oxa, e está utilizando uma vanco, uma adapto, que no caso ele não iria utilizar, porque o farmacêutico conseguiu atuar em relação ao uso racional daquele antimicrobiano, realmente isso é uma redução. Daí depende se a gestão ela vai conseguir enxergar isso. Muito bom. Aí eu acho que vai assim, querer comprar, sendo gestor, de eu entender meu local ali dentro da comunidade, porque aí a gente está vendo ali, eu estou vendo meu hospital, meu bolso, eu pensando como ente privado, mas se a gente fazer a reflexão de que essa infecção, né, essa resistência, né, microbiana, ela vai transpor, né, minha unidade hospitalar, vai para a comunidade, seja eu levando para casa na minha roupa, no meu sapato, e aí quando a gente vai ver, a gente tem aí a veterinária identificando resistência microbiana nos nossos animais, né, nos nossos pets. Então, eu tenho que pensar, né, minha ética, né, sim, do global, né? Isso é uma ameaça à saúde pública mundial. Então, qual é o meu papel nisso? Em sendo setor de farmácia ou numa unidade de terapia intensiva, ou como aquele pequeno gestor ali querendo pedir para a alta gestão para me dar espaço para aquilo ali, comprando a briga para mostrar, né, por dados. Então, eu vou fazer meu projeto, seja por um projeto de pesquisa, um TCR, um projeto de extensão, mais uma vez, minha realidade pública, mas assim, tem como a gente fazer alguns pequenos projetos para mostrar para aquela pessoa, principalmente hospital privado, a gente tem recurso, a gente tem aí a tecnologia de informação em prol, a inteligência artificial em prol da gente conseguir pegar indicadores sem estar uma pessoa lá tabulando o tempo todo, né? Então, tem coisas que o sistema informatizado ele facilita a gente enxergar e traduzir isso para o gestor, tomador de decisão de recurso, para ele alocar no canto certo. Então, eu, como gestor dessa unidade, lá na ponta, a gente tem que tentar, junto, traçar as metas, né, esses indicadores, para eu levar para a alta gestão, para ela decidir em prol de alocar recursos Definir de fato. Isso, definir de fato. Excelente. Pessoal,
antes de a gente terminar esse bate-papo, foi fantástico. Você gostou, eu tenho certeza disso. Eu quero deixar no recado que vocês não esqueçam, isso pode ser que passe depois do CBMI, mas vocês não esqueçam de estar presentes em todas as aulas e todas as possibilidades de você ter contato com assuntos que não necessariamente são da sua área. E vocês que são da farmácia clínica, estão no CBMI, atentem a todos os conteúdos que a gente vai ter. Porque cada vez mais a gente percebe que a ligação dos conhecimentos, quando a gente fala sobre um tipo de comorbidade ou um tipo de ação, é fundamental. Então, a gente precisa criar e que isso seja divulgado cada vez mais. Agradeço muito a presença da doutora Érica, Patrícia, aqui comigo, para a gente discutir um tema tão importante e, obviamente, entender um pouquinho mais da atuação da farmácia clínica na unidade de terapia intensiva e no gerenciamento de microbianos. E agora, deixo para vocês as considerações finais desse tema que é realmente muito, muito bom, muito legal. Bom, vou iniciar, né? Eu falo muito, né, gente? Não, só queria fazer um chamamento, Somos né? dois. A gente está aí brigando nossa bandeira, já que foi levantada agora no final, em prol aí da prova de título do farmacêutico intensivista. Excelente. Então, a gente já protocolou no Conselho Federal de Farmácia, está lá sendo submetido ao Comitê de Educação, né, para aprovação. Então, foi uma das metas da nossa gestão, que está finalizando agora, que vai prosseguir aí com a próxima gestão. Convidar a todos que se sentiram sensibilizados com o tema, que gostaram, que acharam interessante, que gostam, que já atuam na área, para cada vez mais estar dentro da AMIB, né? Nesse bate-papo gostoso, né? Nessa troca de experiência. A gente tem grupos, né, de associados, a gente conversa nos congressos, nos eventos, nos cursos que a gente consegue ofertar, né? Acho que a sociedade, o objetivo maior é esse, né? Da gente congregar e juntos sermos mais fortes, né? Em torno aí da nossa especialidade, que é uma especialidade nova, recente, e que a gente já sabe. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que fora a terapia intensiva são os infectos, sabem que precisa trabalhar em equipe para dar certo, para fazer acontecer. Então, eu queria só deixar meu abraço, um beijo para o pessoal lá do Hospital das Clínicas, a equipe de farmácia clínica fantástica, o farmacêutico do time de gerenciamento do stewardship lá, dos antimicrobianos, Rafael, um farmacêutico excelente. A gente tem a possibilidade de ter um time de gerenciamento com farmacêutico lá, né? E a equipe a equipe multi lá da UTI, que eu adoro, que eu amo de paixão. Um abraço, minha gente. Bom, eu deixo o agradecimento aqui também e eu falo para os alunos, né? Quem está na graduação e realmente quer caminhar pela farmácia hospitalar, pela farmácia clínica, ainda a gente tem alguns desafios, mas a gente tem uma equipe muito boa dentro do departamento de farmácia da AMIB. A gente milita muito em relação a melhorias junto ao Conselho Federal de Farmácia. Então, eu acredito muito que a gente está caminhando para uma ascensão de valorização, de carreira, só que não esqueçam que realmente é um caminho que você precisa sentar, estudar, investir tempo, dinheiro, em conhecimento, porque em algumas vezes você consegue pela instituição pública, outra você tem que pagar um curso. Então, deixo o convite aqui para né, para quem já é... Sem dúvida. Associem-se. Para quem já é formado e já está atuando na farmácia hospitalar e na farmácia clínica, e quem já está na UTI, é para realmente se associe ao departamento de farmácia da AMIB. E esse AMIBcast vai passar para todo mundo, viu? Pessoal, fica ligado. É uma amostra aí para vocês do quanto a gente pode fazer como associação. E até o próximo. Quem veio tomar café comigo.